Fala galera ligada no Grande Prêmio, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e esta é mais uma edição do GP às 10. Bem, tamo aí de quarentena, né? Chato pra caramba. Obviamente é por um bem maior, mas obviamente também é chato. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer no meu tempo livre é jogar videogame. Então, unindo um pouco a falta de assunto com um gosto pessoal meu, queria unir aqui alguns dos principais, os melhores jogos de videogame de Fórmula 1 que você pode, quem sabe, curtir aí nesse período trancafiado e período também sem novas corridas pra gente aproveitar. Vou pedir, é claro, para você se inscrever no canal, deixar o seu like e assinar as nossas notificações e lavar a mão também, porque a prevenção definitivamente é o ponto mais importante desse período que a gente tá vivendo. Vamos pra lista. Não são necessariamente os melhores, sabe? É um pouco de gosto pessoal, até porque eu não sou nenhum grande especialista de videogame. Coloquem sugestões de vocês também. Vamos começar com um clássico aí, Ayrton Senna's Super Monaco GP2, né? Esse jogo lançado pro Sega Mega Drive ali no início dos anos 90. Ele é uma sequência do Super Monaco GP e agora com o toque do Ayrton Senna, né? Um jogo licenciado dele, um jogo onde ele ajudou no desenvolvimento, onde ele criou algumas pistas personalizadas, você corria com o Senna. Então foi um dos grandes sucessos da época do Mega Drive, e como é um desses videogames assim mais leves, né, em comparação aos atuais, não é muito difícil de achar emuladores de Mega Drive e desse jogo que com certeza é um dos mais populares que foi lançado para esse console. E é até curioso porque outros jogos da época, por exemplo, tipo o F1 Grand Prix, que era um jogo japonês, a primeira versão dele tinha o Senna licenciada, mas a segunda e a terceira não. Então o Senna ele tinha meio que esse jogo à parte, então acho sempre legal dar uma conferida. Ayrton Senna's Super Monaco GP2, lançado em 1992 para Mega Drive. O segundo jogo da lista é um jogo que eu particularmente sou muito fã, que é o F1 World Grand Prix, que foi lançado para Nintendo 64 em 1998, emulando a temporada de 1997. E ele é um jogo muito interessante porque os gráficos para a época eram assim excelentes, né? Aquele panorama mais 3D, e acho que foi um dos primeiros jogos de Fórmula 1 assim que era mais personalizável, que ele era mais um simulador de corrida do que um arcade mesmo. Então você tinha todas as questões de você poder acertar o carro para diferentes pistas, a questão do consumo de combustível, consumo de pneus, a questão também dos danos, né, de batidas e tal, eram um pouco mais realistas do que nas edições anteriores. Era um jogo também que tinha alguns modos de cenário, né, que eram curiosos, baseados também na temporada de 97. Então, alguns cenários de ataque, outros de defesa, outros de você lidar com problemas mecânicos, de você saber cuidar do carro. E o jogo foi um sucesso tão grande que ele teve uma segunda edição posteriormente, o F1 World Grand Prix 2, que também é bem bom, mas acho que não tanto quanto o primeiro, apesar dele ser um pouco mais evoluído e tal. E entrou para a história como um dos grandes jogos de Fórmula 1 de todos os tempos. Também como foi lançado para Nintendo 64, né, não é tão difícil de achar ele por aí em algum desses emuladores. Eu mesmo costumava jogar bastante até pouco tempo atrás. Vamos agora para um queridinho da galera aí, que é o F1 Challenge 9902, né, da EA Sports. Foi lançado ali em 2003, um jogo que também baseado em 4 temporadas da Fórmula 1, né, entre 1999 e 2002. Também era um jogo que tinha uns gráficos bem melhores, né, na época, do que, por exemplo, comparados com os jogos que eram lançados para PlayStation 2, os gráficos eram superiores. Também tinha essa questão de acerto do carro, né, e você precisava trabalhar um pouco mais para achar a melhor configuração e tal. Os danos também eram mais realistas e tudo mais. E esse jogo ficou bastante popular pela facilidade dele ser modificado, né? Então, especialmente naquele período que a gente teve, não tivemos jogos oficiais de Fórmula 1 ali entre 2006 e 2009, era muito popular você ver na internet pessoas criando mods daquelas temporadas 97, 2007, 2008, até de temporadas anteriores ali, anos 70, 80, 90, pro F1 Challenge, que com certeza ainda é um jogo muito utilizado pelas pessoas ainda na internet. É um dos títulos mais famosos baseados na Fórmula 1.
Outro clássico, esse aqui eu joguei bastante quando eu era mais novo, que é o Fórmula 1 2006, né, lançado para PlayStation 2 e também para PlayStation 3, né, o Fórmula 1 Championship Edition. É um jogo que ele foi uma evolução muito forte dos anteriores, né, então todo o sistema por exemplo, de dano dos carros era interessante, e por muito tempo também foi o último jogo de Fórmula 1 oficial, né, até o lançamento da Fórmula 1 2009 para Nintendo Wii. E cara, era um jogo que eu achava muito legal porque ele também tinha, ele era difícil, não era um jogo fácil, ele simulava ali a temporada de 2006 e tinha uns gráficos assim, por exemplo, até os GCs assim de informação da época, e a jogabilidade dele também era bem legal, apesar de ser um pouco difícil. E pra galera um pouco mais acostumada, que jogou bastante no PlayStation 2, era curioso porque ele tinha uma narração em português de Portugal, né? E até curioso porque a maioria desses títulos que eu falei, todos esses títulos, eles tinham toda a narração em inglês, e os idiomas como espanhol, alemão. Esse teve uma versão em português que era bem interessante, né, para você que gosta um pouco do sotaque do português de Portugal. Um abraço, inclusive, para os nossos espectadores lá de Portugal. Pulando agora para os títulos da Codemasters, né, que vem sendo lançados aí ininterruptamente desde 2009, apesar do Fórmula 2009 ser um pouco antiquado, né, porque ele foi lançado só para Nintendo Wii, não é tão popular, também não é um grande jogo, mas dois títulos que eu vou destacar aqui, um é o Fórmula 1 2013, porque eu achei que ele foi uma evolução muito legal do trabalho anterior, né, o 10, 11, 12, então achei que o 2013 tinha gráficos também muito maneiros, a jogabilidade também dele é interessante, tinha outros modos legais também, como por exemplo os carros clássicos e outras pistas clássicas. Foi um jogo bem legal. Depois eu acho que a gente teve um período ruim ali na Codemasters, né, aqueles jogos ali, o 2014, 2015, não eram lá essas coisas, começaram a se encontrar de novo no 2017 até chegar, claro, no Fórmula 1 2019, talvez o jogo da atualidade, né, e um jogo excelente também, especialmente porque criaram um novo modo carreira, né, mais contando história, uma história de um piloto, algo muito baseado no Journey do FIFA, ou até no modo do NBA 2K. Então, a jogabilidade também do Fórmula 2009 é bem interessante, os gráficos são ótimos, tem vários carros clássicos para você curtir. Então é um jogo que eu costumo também estar jogando bastante. Essas são as minhas sugestões aí do que vocês podem jogar baseado só em Fórmula 1, né? Quem sabe mais pra frente a gente faça um vídeo falando de outros títulos de corrida mesmo, ou até de outras competições como NASCAR e MotoGP. Mas é isso aí, se cuidem e até a próxima.